Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma série nova que eu quero começar aqui no canal. É a série de viagem pro Japão. Eu tô indo pro Japão em agosto e eu resolvi fazer uma série com tudo o que precisa ser feito para você conseguir estar lá e ser feliz. Tipo, porque não é somente ir, tem todo um processo antes que ninguém conta. E ele é muito importante da sua viagem. Então, sua viagem começa mais ou menos uns 3 meses antes. E é sobre isso que eu vou falar. Todo o processo de viagem, tudo que é importante saber, o que ninguém fala quando você diz vou pro Japão e ninguém te conta, é isso que eu vou falar hoje. Então, se você quiser saber tudo sobre isso, é só vir comigo. Bom, então vamos lá. O vídeo de hoje, o primeiro vídeo da série, é sobre os documentos e os valores de visto, essas coisas que são prévias da viagem. Bem, antes de tudo, eu só queria fazer 2 ressalvas. Essa viagem para o Japão já vem sendo planejada na minha cabeça há mais ou menos 8 anos. Faz 8 anos que eu quero ir para o Japão, que eu tenho esse sonho, essa meta. Então, já é bem antigo. Então, tem todo um preparo psicológico, porque o Japão é outro mundo, não é como aqui, entendeu? Você tem que ter todo um preparo psicológico para conseguir chegar lá e acompanhar os costumes. Por quê? Porque eles se preocupam muito com os costumes e vai diferenciar o tratamento que você vai receber tanto quanto turista, quanto como permanente. No caso, posteriormente eu vou ter os 2 vistos, porque eu vou tirar o visto permanente para estudar, então eu vou estar falando nessa série sobre isso também, e o visto de turista. Então, tanto para um quanto para outro, você precisa ter alguns conhecimentos prévios da cultura, porque você pode acabar ofendendo alguém se você não tiver esse conhecimento prévio, tá? E a segunda ressalva é, eu falo japonês. Por que eu tô fazendo essa ressalva? Porque você vai chegar lá e a sua língua vai ser o japonês. Você vai ter inglês em Osaka, Nagoya e Tóquio, apenas. Se você resolver fazer uma viagem de trem, no caso de Shinkansen, e comprar um bilhete para ir para algum lugar no interior, como Hokkaido, por exemplo, ou Okinawa, muito provavelmente você não vai ter nada em inglês. Muito provavelmente você vai receber um cardápio todo em japonês. Por quê? Porque essas cidades são interior. E as pessoas do interior, enfim, né? Não tem muita necessidade. Quem vai para o interior vai por algum motivo, logo tem que saber a língua local. Para mim é razoável pensar nisso. Bom, quanto aos documentos em si, você vai precisar de 2 vistos. O visto, que ele é o visto japonês, que o preço dele para tirar o visto japonês é R$97, tá? Tá atualizado aqui pelo site da Embaixada do Japão. Eu tô consultando aqui no celular porque eu não consigo guardar preço. E caso você, como eu, acabe tirando um outro visto, que são vistos diferentes, visto de turista, e eu vou tirar o visto semi-permanente, que é para estudar. Esse visto, se ele for múltiplo, ele não for o primeiro, ele vai custar R$194. Então, sobe bastante se você tiver um outro visto, tá? Além do visto japonês, para estar em solo japonês, você precisa do visto americano. O visto americano atualmente está custando para não imigrantes um valor de $160, aproximadamente 300 ou R$400. Para imigrantes, $230, tá? Por quê? Por que você precisa de um visto americano para ir para o Japão? Pode ser uma dúvida que alguns de vocês estejam se questionando. Porque a maioria das escalas entre Brasil e Japão é feita em solo americano. Então, se você não tiver um visto americano e um japonês na mão, você nem sai do Brasil. Eles nem deixam você embarcar, porque a primeira parada, a primeira escala, no meu caso, por exemplo, vai ser em Nova York. Então, como é que eu vou descer em Nova York sem visto, tá? É por isso. Bem, aí você vai ter que baixar alguns documentos no site da Embaixada do Japão. Os documentos necessários eu vou estar mostrando num videozinho que vai estar passando agora.
Bom, depois que você imprimiu esses documentos para o visto japonês, é tudo impresso, não existe essa de vou escanear e enviar por e-mail, tem que ser impresso. O visto japonês também é pago em dinheiro, nunca em cheque nem cartão, eles não aceitam nenhum tipo de coisa dessas, tá? Então, todo esse trâmite é pago em dinheiro. Além desses documentos, você vai ter que ter um documento, que é de roteiro de viagem, dizendo onde é que você vai, dia a dia. No primeiro dia eu vou ficar em Tóquio, no segundo dia eu vou não sei aonde, no terceiro dia eu vou não sei aonde, até o último dia da sua viagem. Você vai ter que ter cópias do seu hotel, da sua hospedagem, né? E cópias das suas passagens de ida e de volta. Depois que você reuniu tudo isso, você vai ter que ter uma cópia para cada integrante da viagem do imposto de renda de cada um ou do financiador, que no caso é a pessoa que está pagando a viagem, né? Para eles poderem ver se você realmente tem dinheiro para angariar os custos da viagem, tá? Você pega tudo isso, entrega lá na embaixada ou no consulado do Japão, dependendo da sua cidade, ou se você é de Brasília, na embaixada. E aí eles vão levar uns 30, 45 dias avaliando a sua solicitação. E se aprovado, o seu visto é aprovado e você tem que usá-lo em 3 meses, senão ele deixa de ser válido. Tem que ser, então, você tem que pensar, por exemplo, eu vou para o Japão em agosto, então eu tenho que solicitar o meu visto em maio, porque senão, se eu contar maio, junho e julho, pode ser que depois, se for antes, se fosse em março, por exemplo, eles aprovem o meu visto e estoure os 3 meses para eu ir na viagem, sabe? E aí eu perco aquele dinheiro e todo o trabalho de juntar papel, de ir lá, de fazer entrevista e tudo mais. Então, basicamente, essa é a primeira etapa da viagem. Juntar papel, juntar documento, você vai precisar de foto 3x4, de uma série de coisas para reunir e entregar para eles, tá? E é importante também que vocês saibam que nada pode ser colado. Por exemplo, fotos vocês não vão poder colar. Entreguem tudo solto, que eles se organizam da forma melhor. Deixa eu ver. Acho que é isso nesse primeiro vídeo. Eu não quero deixar esses vídeos muito longos para não ser cansativo para vocês. O nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro para falar desse assunto vai ser sobre a entrevista na embaixada. Eu vou falar um pouco como é que é depois que eu for, claro, né? E o que eles solicitam, como foi, se foi tranquilo, se não foi, se foi muito diferente da entrevista na Embaixada dos Estados Unidos, que a gente fez também. E depois, então, eu vou entrar com os vídeos de preparação de mala e da aprovação do visto, quanto tempo levou. Essa vai ser uma série bem completa, desde o início da viagem, do encaminhamento dos papéis até o momento de estar lá, e aí vamos fazer vários vídeos por lá, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma coisa, já sabe, é só comentar aqui embaixo, que eu vou ter prazer em responder. Não deixa de dar aquele like maroto, se inscrever no canal e beijo, até o próximo. Tchau!